Olá, Major Diego. Olá. Seja bem-vindo ao podcast Diz Aí. Uma honra, participar do podcast Diz Aí. Estou aqui à sua disposição, agradeço a oportunidade. Vamos juntos. Quadro O Povo Quer Saber da TV Sertão, portal global de notícias sertão.online em conteúdo, distribuído em todas as nossas redes sociais. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, vem com a gente. Essa produção tem patrocínio do Ruby Digital, portal global de notícias sertão.online em conteúdo, Selo Marketing e Vende Inteligência e Reputação de Marcas. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Diego Gomes Melo, mais conhecido como Major Diego, 42 anos, filho do senhor Gregório em memória e da senhora Maria, piauiense, teresinense, nasceu em 28 de março de 1980, cristão, casado com a Michele Oliveira Tourinho, pai de duas meninas lindas, a Letícia e a Clara Maria. E a Clara Maria. 1 ano e 3 meses. Olha aí. Conservador. Major da PM Piauí. Atirador de elite. 10 anos major. Apresentador de televisão. Comentarista. Pescador. Lutador de karatê e adora cavalos. É isso? Adoro também. Isso e muito mais. Então, você também gosta de motos e motocicletas? Eu gosto de moto, eu tive moto até quando eu casei, aí eu tive minha primeira filha e depois disso daí eu fiquei medroso com moto, mas adoro moto, certo? E andei muito tempo de moto, certo? Tô sem moto agora, mas quando eu tenho oportunidade, tem uns amigos que tem, aí eu passei um bocado na moto dos outros, viu? Em 1900... Mas valendo em motociata, no dia que o Bolsonaro vier aqui, eu vou estar com a moto na motociata dele. Né? Convidar todo mundo do Piauí que queira vir participar. Que tem a moto. Que tem a moto que venha. Ou aluga, eu vou alugar, mas já estou conversando lá com um amigo. É bom que escolhe o tamanho da moto. A minha tem que ser grande, né? Ser grandão? 1,88 m, 110 kg, não é toda motinha não. Tem que ser uma máquina. Uma máquina, Em 1998, entrou para a Polícia Militar do Piauí com 17 anos de idade. 17 anos. Foi para o Ceará fazer o curso de formação de oficiais na Academia de Polícia Militar General Edgar de Facó. General Edgar Facó. Ela existiu até quando ela foi derrubada. Hoje é o centro de convenções de lá, mas é uma academia que tem um histórico lindo, né? Felizmente, lá no Ceará, o PT passou por lá e acabou com a academia. Está agora num centro único de formação. E como aspirante a oficial da PM Piauí. Sim, voltei aspirante em 2000, o aspirantado são 6 meses, e eu trabalhei aqui e depois fui para Parnaíba, passei 6 meses lá. Ainda em dezembro de 2000, participou da primeira diligência de combate a assalto a banco na região de Barras, Piauí. Foi. Voluntariamente. Com 5 dias de formado, teve um assalto a banco em Barras, e eu fui voluntário aí para esse assalto a banco enfrentar os bandidos. Eu lembro disso. Eu era um final de ano, eu fiquei lá até o dia 31 de dezembro. Aí o Coronel Gomes juntou lá com o Coronel Paulo de Tasco, que estavam comandando a operação, e decidiram a gente encerrar a operação de busca e captura. E foi minha primeira experiência operacional enfrentando assaltante de banco. Que se encerrou em 31 de dezembro daquele mesmo ano. Foi. Essa operação, não foi? Foi. E em 2003 trabalhou no GAT da PM Piauí, onde realizou o curso de Ações Táticas Especiais CAT. E propôs a criação da Unidade Operacional de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, Rony. A Rony eu tenho muito orgulho, viu? Ela foi uma ideia que a gente construiu à época a várias mãos, eu, Coronel Alberto, Coronel Márcio, e virou uma realidade. O Coronel Divaldo era o comandante, ele por portaria me colocou para ser o comandante, criar, né, a unidade, aí criamos o brasão, onde tem escrito Humilitas e Persevera, humildade e perseverança. E a Rony se transformou numa grande instituição. É um brasão que eu coloquei uma águia com um fuzil. A águia visa o foco, a visão a longa distância, a importância dessa visão holística de tudo. Inteligência. E o fuzil, a inteligência. E o fuzil, a força, né? A resistência, a nossa coragem. Atrás tem um xadrez, que aí também significa a inteligência, no fundo do brasão. Militas e Perseveras, e o brasão, um escudo para proteger o povo do Piauí. Tá, Rony, graças a Deus, até hoje aí fazendo sucesso. Muito bem. E no final de 2003 foi nomeado como seu primeiro comandante. Sim. Iniciando o trabalho de criação e construção desta reconhecida unidade da PM Piauí.
Exatamente. Em 2012, se transformou em batalhão e hoje é uma das principais e mais elogiadas unidades policiais de todo o estado. É verdade. Reconhecida, né, pelo povo do Piauí, graças a Deus. Parabéns. Em 2006, formou-se em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Eu passei, antes de terminar o curso, eu consegui, graças a Deus, passar. Me formei, eu fui lá receber. Olha aí. Eu não sou inscrito porque eu sou militar, oficial da polícia, eu sou impedido. Mas quando eu me afastar da polícia militar, eu poderei ir lá retirar minha carteira de advogado e exercer essa linda profissão, que é um sonho que eu tenho. Que habilita no futuro, quando sair do serviço ativo da PM Piauí, se tornar advogado e membro da OAB. Exatamente. Se Deus quiser. Em 2010, propôs a criação do projeto de reestruturação da PM Piauí. Implantação da Polícia Comunitária em nosso estado, Ronda Cidadão. Fiz isso com muito orgulho, também é um projeto que eu me orgulho muito, porque foi um projeto que ele tinha um guarda-chuva que seria para a polícia, de valorização dos policiais, de reorganização da polícia, do sistema de comunicação, de paradigmas rompidos, como conseguimos que o policial recebesse a arma e levasse para casa, certo? Porque o policial não é só policial quando está do serviço. Hoje mesmo, infelizmente, um policial aqui em Teresina, o subtenente G. Souza, foi baleado, pegou 2 tiros na cabeça, voltando para casa, certo? E isso tem acontecido muito. Mais de 60 policiais militares foram assassinados nesses 2 anos de governo do PT últimos. E isso tudo era por falta de segurança. E à época a gente fez um grande projeto que foi o Ronda, que levou os policiais mais para próximo da comunidade, com uma estratégia diferente, de aproximação mesmo. O policial do Ronda, ele fazia visitas comunitárias e deixava um imã de geladeira com um telefone para que aquele cidadão ligasse para a viatura dele. E os policiais todos tinham que passar em todas as casas. Então eles se tornavam conhecidos daquela comunidade. O resultado disso, no ano de 2011, nós conseguimos apreender com Ronda Cidadão em Teresina mais armas, apreender armas e prender pessoas que estavam, não armas legais, ilegais, isso é um dado, mais do que as outras unidades da Polícia Militar toda, que aqui em Teresina eram as 8 de área. Então somente o Ronda Cidadão, sem fazer abordagens. Porque as outras unidades, o serviço tradicional, ele é um policiamento ostensivo com abordagem. No nosso caso não, eram denúncias, as pessoas ligavam e diziam, olha, fulano de tal, ilegalmente está armado em tal lugar. Aí o policial chegava lá, abordava com facilidade, com aquela informação privilegiada. E assim a gente conseguiu trazer mais segurança, melhorar a sensação de segurança e efetivamente a segurança, diminuindo índices no Piauí. Infelizmente, após o PT voltar ao poder, né, ele acaba com o Ronda Cidadão e está aí. Hoje nós vivendo num local dominado por facções criminosas. Que foi responsável por um dos melhores momentos de nossa instituição, quando o governo concedeu reajustes salariais e investiu realmente na PM do Piauí e em seus agentes, valorizando a segurança pública como um todo no estado. Tem um livro que é interessante, ele é a Introdução à Segurança Pública, do Major Canuto. Ele é mestre e doutor, e o Canuto fez esse livro e ele fez um estudo de caso sobre o Ronda Cidadão, né? Um estudo científico. Legal, mas... Então é interessante que ele faz uma análise científica dos efeitos do Ronda Cidadão, e ele, no primeiro momento, ele tinha uma visão até equivocada, ele não era muito favorável. Ele é meu amigo, e ele, Diego, eu conversava muito com ele, eu digo, vai dar certo, vamos por aqui, vamos para lá. Eu sei que Deus abençoou, e foi um grande projeto. Ele cita no livro dele que o Ronda Cidadão foi a única política pública de segurança adotada em qualquer governo na história do Piauí. Porque ela tem começo, meio e fim, ela tinha um projeto, ela gerou uma lei, ela gerou um recurso, e ela foi aplicada em sua totalidade aqui em Teresina, e o projeto tinha um projeto de expansão, a segunda fase para todo o interior. Nós levamos para Picos, para Parnaíba, para Floriano, para Piripiri, certo? E existia a ideia de aumentar para outras cidades, certo? Infelizmente, com a volta do PT, isso tudo foi zerado, né? Foi uma ação que aproximou bastante da população. Aproximou, né? A população começou a enxergar os policiais com outra visão, como parceiros. Como amigos. Como amigos, como pessoas que estão ali para ajudá-los. Para proteger. E não como aqueles que estavam distantes, que apareciam ou no momento de dor ou para estar abordando, né? Que a abordagem policial, em sua essência, ela tem uma força, uma energia
porque você coloca todo mundo ali somente mediante fundada suspeita, mas como você não tem como mensurar isso, muitas vezes você acaba suspeitando de alguém que não está cometendo nada de ilegalidade e o nível da abordagem de agressividade é muito alto, as pessoas ficam muito constrangidas. Em 2014, iniciou formação de piloto de helicóptero, indo trabalhar no Agrupamento Tático Aéreo Policial GTAP. GTAP, lá no GTAP. Sou Unidade- piloto de helicóptero. Muito bom. Unidade que em 2016, por solicitação e mobilização, teve papel principal. Foi transformada em Comando de Policiamento Aéreo da PM Piauí COPEAR. É isso mesmo a pronúncia? Copaer. COPAER. Nós fizemos esse projeto, depois que eu fui para lá, junto com o Coronel Gomes, que é piloto da polícia, o Capitão Veloso, que hoje é piloto, Coronel Josué e todos que faziam o GTAP. Nós fizemos um projeto de 4 BTAPs, seriam 4 batalhões aéreos espalhados estrategicamente no Piauí, um aqui em Teresina, outro em Parnaíba, outro em Picos, outro em Bom Jesus, dando cobertura aérea de policiamento aéreo para todo o estado. E acima desses batalhões, um comando de policiamento aéreo, comandado por um coronel, para estar ajudando a todas essas unidades, coordenando tudo, junto ao comandante-geral da polícia, ao governador do estado. Certo? É um projeto que nós conseguimos aprovar em lei, contudo, na prática ele não funciona, porque infelizmente o PT não investiu na área de policiamento aéreo também. E hoje nós só temos um helicóptero adquirido em 2010 no governo de Wilson Martins, em que ele se encontra aí próximo de fazer uma revisão geral, que custa quase o preço dele e praticamente não voa mais. Haviam helicópteros alugados, né, que pode ser também feito com helicópteros alugados e foram todos devolvidos. Então, praticamente, hoje está só o policiamento aéreo no papel, mas na prática não acontece mais, mas está aí o projeto feito, pronto para ser executado. E onde serviu até 2018 como piloto da unidade aérea da PM Piauí. Sim, ainda hoje sou lotado lá, inclusive. Em 2016, foi eleito para o cargo de vice-presidente da Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Piauí, AMEP. Sim, eu com muito orgulho, em 2016, eu fui pela primeira vez candidato a algum cargo na AMEP, e a associação que eu tenho um apreço muito grande, que ela representa os militares, os oficiais, mas hoje lá todos os militares. Ela tem um alcance longo porque nós temos uma legislação muito rígida, que não nos permite muitas vezes nos se manifestar, reivindicar, e a associação ela tem esse papel, né, de interagir, de integrar, de reunir, de fazer o social, mas também de representar juridicamente, politicamente, os anseios da nossa categoria. E fui eleito em 2016, vice-presidente. E ocupa o cargo até... Aí depois eu fui eleito presidente, em 2019, a primeira vez, com mais do que o dobro de votos do candidato que ficou lá contra a gente, assim, que também colocou o nome, eram 2 chapas. E ano passado, 2021, eu fui reeleito de novo. Aí teve uma ação judicial, foi anulada a eleição, fizemos nova eleição e foi reeleito de novo com mais do que o dobro de votos também do candidato. Ligado ao governo ali, que não é muito simpático a mim. E hoje eu sou presidente da Associação dos Oficiais. Muito bem. Policiais e bombeiros militares do Piauí. Vamos entrar um pouquinho agora na política. Vamos, sim. O que inspira o senhor ser pré-candidato a governo do seu estado, Major? Eu peço sempre a Deus que Ele é a minha maior inspiração. Eu peço a Deus que me ilumine. Não é fácil. É um desafio muito grande. Não é um desafio apenas material. É mais do que tudo espiritual. E eu peço muito a Deus que possa me colocar na vida pessoas que se somem a esse projeto. E eu tenho minha família, os amigos, os bolsonaristas, os patriotas. Tem muitas pessoas que a gente não conhecia, que passei a conhecer. E são todas essas pessoas, liderados pelo presidente Bolsonaro, que me motivam a lutar por liberdade. Vendo a luta do presidente Bolsonaro a nível de Brasil, a luta de gente no Brasil todo, que hoje é perseguido, alguns presos, outros muitas vezes injustiçados, lutando por liberdade, coisa que não víamos antes.
antes do presidente Bolsonaro ser candidato em 2018, não víamos isso. A política era algo de uma minoria, de uma elite, de uma burguesia, como diziam antigamente, da aristocracia, junto aí com a oligarquia. E hoje nós estamos, graças a Deus, vendo as pessoas simples e comuns, assim como eu, colocando seus nomes, tendo essa coragem, essa dignidade, porque sabem que é importante, porque sabem que essa é a única maneira da gente mudar. E eu me somo a todas elas e elas são a minha maior inspiração. E Deus tem sido, graças a Deus, para mim, a minha estrela, guia. Todos os dias eu durmo e acordo pedindo a Deus que ilumine esse caminho. Você é evangélico? Eu sou católico, certo? Mas todos os dias eu leio a Bíblia cedo quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço, certo? E eu estou lendo novamente a passagem de Jó, certo? Então, são esses exemplos que estão lá na Bíblia, os exemplos que a gente tem aqui em vida, de hoje ver o Brasil se levantando junto com Bolsonaro, muitas vezes injustiçado por essa elite que dominava o país, que se locupletava do sofrimento da maioria do povo brasileiro, que roubava o dinheiro público literalmente, que mandava o dinheiro do brasileiro para fora para sustentar ditadores mundo afora, Cuba afora, Venezuela, Bolívia, que viviam do narcotráfico, privilegiando bandido, não só dentro da gestão, mas nas leis de um Congresso feito muitas vezes para privilegiar bandido, mudando a legislação, dando toda a regalia para vagabundo, e esquecendo o pai, a mãe de família, esquecendo as pessoas de bem, esquecendo as igrejas, muitas vezes até criminalizando as igrejas, como fizeram agora, durante essa pandemia, que esse é o sonho desse povo. Vá para qualquer ditadura. Tente professar sua fé em qualquer ditadura. Eu tive na China, eu vi isso. Não pode. É verdade. E aqui nós temos essa liberdade graças ao sofrimento de muita gente que já morreu. E muitos tinham esquecido e estão agora acordando. Converso com muitos pastores. Recentemente eu me emocionei muito ao ouvir de um pastor dizer para mim, um pastor, eu não vou citar o nome dele, mas uma pessoa muito forte das igrejas daqui. Você é bem aceito nesse segmento evangélico, Sou muito bem aceito. Diego, a minha igreja não aceita que a gente vote no PT. E eu queria muito que você viesse nos representar. Aí, poxa, isso daí para mim, eu não sou evangélico. Eu agradeci demais. Então, a gente tem hoje em todas essas pessoas essa inspiração e essa motivação. Em 2018, o senhor foi candidato a deputado federal pelo partido PROS e obteve 17.527 votos. Em 2020, candidato a prefeito de Teresina pelo Partido Patriota e teve 12.871 votos no primeiro turno, representando 3,11% dos votos válidos. E agora, em 2022, pré-candidato ao governo do estado do Piauí pelo Partido Liberal, PL. Conte para a gente essa jornada, essa experiência. É uma experiência que eu reputo fundamental para que a pessoa possa compreender como a sociedade realmente acontece, como ela vive. Antes eu era espectador, né? Eu era uma pessoa que eu nem votava praticamente, porque como militar toda eleição manda a gente para os interior, muitas vezes só com a passagem de ida, te vira para voltar. Quantas vezes não fiquei em beira de estrada pedindo carona para voltar para Teresina? Essa é a realidade, sério? É assim que acontece. Né? Nunca me esqueço lá no Gaturiano, lá em Picos, à noite, um monte de policial depois da eleição tentando voltar para minha casa, e a gente disse assim, pessoal, se abaixa, porque se o ônibus passar e ver muita gente, ele não vai parar. Certo? De madrugada, isso aí, 2 horas da manhã, e um ali se levantava, e na hora a gente tentava entrar no ônibus, o motorista com razão, porque queria pegar, eu dizia, não, vamos entrar de 5 em 5, vinha um outro ônibus. Então eu era espectador desse processo eleitoral. Com o convite do presidente Bolsonaro em 2017, eu fui candidato pelo PROS, um partido que me foi apresentado por um grande amigo que Deus me deu. E é por isso que eu digo, eu peço sempre a Deus para estar colocando as pessoas certas comigo, que foi o capitão Wagner do Ceará. Ele é contemporâneo meu de academia, da Edgar Facó. E o Wagner é um cara espetacular.
Ele foi o vereador mais bem votado da história de Fortaleza. Ele Olha aí. foi o deputado estadual mais bem votado da história do Ceará. E em 2018 ele saiu a deputado pelo PROS e foi o deputado federal mais bem votado da história do Ceará. E ele me ofereceu esse partido. Uma pessoa querida lá, né? Muito querida. Agora é candidato a governador e, se Deus quiser, vai ser governador do Ceará e vai fazer muito bem ao povo cearense. Qual partido? Ele hoje, eu não sei qual partido que ele está. Eu acho que ele está entre o PL, ele está decidindo aí União Brasil, não sei. Mas o Wagner, ele me disse: Diego, o partido é problema. E eu sei que tu está começando agora. Ele me ligou, fui encontrar com ele em Fortaleza. Eu vou te ajudar. Como eu posso te ajudar? Eu te dando um partido para tu poder ser candidato. Para tu poder esquecer essa questão partidária, que isso é briga todo dia. E tu poder se candidatar. Não tem muito recurso, mas o mínimo para tu poder se candidatar, senão tu não vai conseguir. O presidente Bolsonaro, na época, tinha ido para o Patriota, saiu, ficou sem partido, aí depois disse que ia para o PSL, mas não se filiou. Quem lembra aí, 2018, janeiro, fevereiro, março de 2018. Ele se filiou no último dia, nas últimas horas, praticamente 10 horas da noite no PSL. Certo? Então eu conversei lá em Brasília com o hoje ministro do Tribunal de Contas, Jorge, que era Major Jorge, é meu colega, ele era do gabinete do presidente Bolsonaro, o pai dele era chefe de gabinete do presidente Bolsonaro. Ele disse: não, Diego, eu acho que tu deve ir mesmo para esse partido, e fui. Certo? E assim eu fui candidato em 2018, unindo aqui os bolsonaristas, que não éramos muito, diga-se de passagem na época, hoje somos muitos, mas as pessoas não conheciam Bolsonaro. Quem pegar as imagens, Cândido, da primeira vez que o Bolsonaro veio ao Piauí, na reunião que foi feita, aberta, lá no Atlantic City, a média de idade não dá 18 anos, não. Eram só muitas crianças que levavam os pais. Os pais não sabiam quem era Bolsonaro. Né? É uma coisa linda. Aquela imagem ali é muito bom pegar, porque foram as crianças que identificaram Bolsonaro primeiro. Elas levaram os pais. Eu tenho um amigo, o Sérgio, ele é piloto de avião, e eu me lembro do Sérgio, porque quando terminou aquela participação do presidente, fez uma fila para falar com ele, ele falou com todo mundo. E o Sérgio, ele é piloto, ele tinha que pegar um voo, porque ele ia fazer um intercontinental, ele tinha que ir para São Paulo, e eu estava fazendo, na época, a segurança do presidente. Diego, rapaz, por amor de Deus, eu não gosto de furar a fila, não. Mas, rapaz, se eu não levar esses meninos para tirar uma foto com esse homem aí, eles vão me deixar doido. Aí eu digo: não, Sérgio, teu caso é especial. Aí eu cheguei ao presidente, aí o presidente tirou a foto com os filhos dele, saíram morto de alegre. O Sérgio votou no Bolsonaro. Mas os filhos não votaram, mas ele votou, os pais votou, e os meninos conquistaram a família toda. Então foi assim que se deu a campanha do presidente Bolsonaro em 2018. E eu fui junto com ele, montamos aqui, como Deus permitiu, uma chapa, e fomos para o embate, Davi contra Golias. Elegemos o presidente, que era o mais importante. Eu queria muito ter eleito, lógico, estaduais, federais, todos se esforçaram, cada um nas suas limitações, né, dentro da realidade daquele momento, das circunstâncias, muito difícil. Nós éramos a única oposição que tinha verdadeira aquele governo, que é esse mesmo aí. Os outros conversavam ali no bastidor e saíram candidato, mas nós não. E sem recursos, e com o presidente Bolsonaro que não tinha espaço de mídia, todo mundo falando contra, né, nas rádios no interior só chamavam ele de misógino, que é quem não gosta de mulher, homofóbico, que é quem tem preconceito com homossexual, de tudo quanto é nome ruim, né? Eu fui naquela caminhada, eu estava em São Raimundo, eu ia lá naquela cidade, rapaz, Guaribas, né? Porque Guaribas era simbólico para o PT, eu digo: eu vou em Guaribas. Não tinha estrada. Eu estava no meu carro, rodei 110 mil quilômetros naquela eleição. Aí eu vi um ônibus, Guaribas, um ônibus. Aí eu fui lá. Vou conversar com esse povo aqui, olha como é que é Deus. Eu cheguei lá, entrei no ônibus, dei boa tarde, disse que eu era candidato na época, né, a deputado federal, e que ia a Guaribas e queria conversar com eles. Aí um cidadão disse: mas você não é da parte daquele homem que quer matar os pobres, não, né? Que tem raiva de nordestino, de negro? Eu digo: não. Que homem é esse? Não, todo dia lá na rádio dizem isso. Não, eu sou do lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, que não tem nada disso. Ele é um homem que quer salvar o Brasil dos comunistas, dos petistas, desses que estão matando o povo de fome, enganando o povo brasileiro. Não, pode não falar não vai perder seu tempo lá não. Porque esse homem lá não entra não. A força da comunicação, né? Só tinha a rádio local, né?
Eu era proibido de falar em qualquer rádio no Piauí. Eu era proibido. Tinham meus nomes assim nas rádios. Não entrevistar Major Diego. Eu não conseguia uma entrevista. Sério, Major? Eu não conseguia. Estava escrito lá na escrito nas rádios. Nem em autos eu conseguia. Aqui em Teresina, que é acolá, por conta da legislação, como eu era candidato, eu era obrigado a me dar um espaço, né? Aquelas entrevistas que os cabas jogam você por um limbo e deixam lá só pergunta escrota, só sacanagem. Mas eu decidi não ir a Guaribas. Não vou. Esse povo não está preparado para nos ouvir. E recentemente eu fui a Guaribas. Bolsonaro fez a BR-235 e vem de Bom Jesus a Guaribas. São 110 quilômetros de BR. Linda a estrada. Tem a vinda por Caracol, outra BR. Guaribas agora está servida por 2 estradas. Guaribas está toda asfaltada. Certo? E eu andei em Guaribas e vi como valeu a pena aquela caminhada. Porque finalmente aquele povo teve acesso à dignidade. Não vivem mais isolados. Porque o PT isola as pessoas. Por isso que o PT não constrói pontes. Enquanto o Bolsonaro faz ponte em Santa Filomena e Tasso Fragoso, eles não fazem uma ponte, porque eles querem um povo isolado. Isolado e sem informação e sem educação para poder ser manipulado. Né? E assim está sendo novamente essa caminhada. Major, conte um pouco da sua história. Fale da sua infância, seus pais, o que eles faziam, como foi sua educação. Você é filho de rico? Não, eu sou filho de 2 pessoas muito dignas. Meu pai é engenheiro agrônomo, Gregório Edson de Melo Sobrinho, que faleceu dia 20 de julho de 2020, na véspera da eleição para prefeito. Eu acompanhei, ele teve, no final da vida, muitos problemas cardíacos, foi muito sofrido. E meu pai, quando a gente era jovem, ele foi funcionário do Estado. Aí chegou, na época, o governo Alberto Silva. Atrasou 6 meses do Estado. Eu vi meu pai dentro de casa com muita dificuldade porque não tinha como comprar os alimentos. Aí minha mãe também era funcionária, ela é médica, mas minha mãe é neuropediatra. Ninguém quer hoje ser neuropediatra porque não ganha muito dinheiro. O valor de uma consulta no SUS do neuropediatra é a mesma de um dermatologista, assim nos outros planos de saúde. Então a mamãe, a consulta dela dura 2 horas, 3 horas. Enquanto isso, vou dar um exemplo, o dermatologista faz 300 consultas e ela faz uma. E ganha o mesmo valor de cada consulta do outro. E a mamãe... dedicada e é uma profissão. É uma profissão. Ela, doutor Chico Ramos, a mamãe conta a história, né? Porque não tinha neuropediatra aqui praticamente, só tinha uma outra mulher que foi fazer. A mamãe foi da primeira turma de medicina do Piauí, ela se formou, foi fazer neuropediatria no Rio Grande do Sul e voltou neuropediatra já para ser professora na faculdade, porque não tinha professor para isso. Então éramos limitados financeiramente, mas com muita dignidade. Eu tenho, graças a Deus, né, uma educação voltada não para a materialidade. A mamãe diz assim que dinheiro demais faz mal. Então eu não me baseio nisso. Eu acho que ela está certíssima, certo? E eu quero passar isso para minhas filhas. Então eu não tenho essa ganância que eu vejo muitas pessoas ter. E eu não acho que isso seja defeito, certo? Porque eu não sou refém do dinheiro. Eu preciso de dinheiro para sobreviver com dignidade, com minha família, certo? Mas não sou refém do dinheiro. E não tenho essas paixões por dinheiro. Eu tenho muito mais paixão por honra, por sinceridade, por honestidade, do que por dinheiro. Então eu não vou me vender. Terminei a eleição de 2020, né? Eu fui o 5º mais bem votado, numa eleição que eu não usei 1 centavo de dinheiro público, que tinha discussão. Eu não quis. Com meu pouco recurso... Me ofereceram, o partido tinha fundo. Eu não quis. Eu não recebi 1 centavo de fundo partidário nem eleitoral. E os outros gastando milhões do dinheiro do povo do Piauí, de Teresina, sendo candidato. E fiz aquela eleição muito dignamente. Fiquei com uma votação, fui vítima de um assassinato de reputação, de uma quadrilha que se instalou naquele momento, que eu estou na justiça contra eles. Certo? Me chamaram de tudo que não presta. Está processando? Tô. E essa, infelizmente, aí eu terminei a eleição, enquanto outros que fizeram a campanha com dinheiro público, que estavam esculhambando com os outros candidatos, no outro dia foram lá se abraçar, eu me mantive no meu lugar. E disse para os 2 lados, que vieram falar comigo, eu digo, olha, eu não vou de maneira alguma publicamente me posicionar para
ajudar nenhum dos dois. As propostas estão colocadas, o povo é quem decide, porque isso aí é imoral. Por mais que isso pudesse me render financeiramente, individualmente vantagens. Enquanto os políticos daqui acham isso natural, se vender, né? Dizer uma coisa hoje e amanhã se contradizer, ser hipócrita, eu estou fora. Meu lado, eu tenho um lado, o meu lado é muito bem posicionado. Deus, pátria, família e liberdade. Eu estou com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou com o povo de bem do Piauí. Eu não tenho conversa com bandido. Bandido, para mim, vai se lascar todinho. É o pior que tiver dos mundos para o bandido, o melhor dos mundos para o povo de bem. Certo? Respeitando a legislação. Mas eu não defendo bandido. Então tem gente que conversa com bandido. Ah, eu sou candidato, mas o bandido, o traficante vier, o traficante também vota. Eu não quero conversa com traficante, com vagabundo, com bandido. Minha conversa é com um cidadão de bem. Eu acredito que nós somos a maioria. Porque no dia que a maioria for de gente ruim, aí vai se acabar essa sociedade. Esse é o Major Diego. Major, um grande sonho